Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de 4 regras para investir segundo o Warren Buffett. Essas 4 regras, na verdade, elas foram tiradas da carta de 1978 que o Warren Buffett escreveu para os acionistas da Berkshire, empresa na qual ele é acionista. Então, a gente vai primeiro falar quais são essas 4 regras, analisar cada uma delas detalhadamente e depois falar de um case real aplicando isso no investimento que o Warren Buffett fez. Então, vamos falar primeiro de quais seriam as 4 regras. Primeiro, invista em negócios que você consiga entender. Segundo, invista em negócios com uma perspectiva sólida e positiva de crescimento no longo prazo. Terceiro, invista em negócios que possuam uma gestão honesta e competente. E o quarto, invista sempre em negócios com valuation atrativo. Nunca pague mais do que o valor justo de uma empresa, senão pode acabar se tornando um péssimo investimento, como a gente vai ver mais para frente. Então vamos começar analisando essa primeira regra. Negócio que você consiga entender. Certamente, por exemplo, em tecnologia, existem diversos negócios, principalmente na Bolsa Americana, mas aqui no Brasil também tem alguns players, como o Lynx, Localweb, que podem ter um retorno acima do mercado. Ou seja, se você comprar uma empresa dessas e der certo, você pode ter um retorno acima do Ibovespa, por exemplo, nos próximos anos. Mas se você não entende sobre tecnologia e não entende o modelo de negócio, a diferença, por exemplo, de uma Lynx para uma Localweb, como você vai conseguir investir? Como você vai conseguir ter confiança para investir naquele negócio? E não é nem só questão de confiança, é também questão de identificar quais dos negócios disponíveis para investir no setor de tecnologia que vai dar certo e qual que vai dar errado. Será que tanto a Lynx quanto a Localweb vão dar certo? Ou será que alguma vai dar errado? Para você conseguir identificar qual empresa você vai investir, você precisa entender de maneira profunda o modelo de negócio de cada uma delas. Então aqui a gente está falando de 2 cases. Se a gente pega a Bolsa Americana, por exemplo, tem centenas de empresas de tecnologia. Então, nunca se esqueça, quando você está comprando uma ação, alguém está vendendo porque acredita que existem outras oportunidades melhores. Então, para você ganhar nessa troca em que uma pessoa está vendendo porque acha que tem oportunidades melhores, você precisa entender muito bem o que você está comprando, senão você pode acabar fazendo um péssimo negócio. Então, por exemplo, assim, o Warren Buffett, antes da dot-com bubble, ele dizia que não entendia em negócio de tecnologia, que aquele valuation não fazia nenhum sentido para ele e que ele não iria comprar. Ele simplesmente falava uma frase que é válida até hoje. Para que se preocupar com tecnologia se você não entende? E existem diversos outros negócios que têm um potencial sólido de crescimento, tão grande quanto tecnologia, que você consegue entender, principalmente se você estudar aquilo de maneira profunda. Então, a primeira regra justamente é que investir no que você entende te dá uma grande vantagem com relação aos outros investidores. O segundo ponto é investir em empresas, em negócios com perspectivas positivas de crescimento no longo prazo. Diversas empresas, a maioria das empresas, na verdade, conseguem ter um ano bom de resultado de tempos em tempos. Então, a cada 10 anos ali a empresa solta um resultado bom. Mas a maioria delas não tem negócios sustentáveis no longo prazo, ou seja, ano atrás de ano vem entregando resultados positivos, surpreendendo o mercado e resultados crescentes em lucro, EBITDA, receita, etc. Então, uma boa regra de bolso para ver se a empresa tem uma perspectiva positiva no longo prazo é pensar se o produto que ela vende vai continuar sendo vendido daqui a 10 anos. Se a resposta for não, esse é um ótimo sinal de alerta. Vamos então para a regra 3. Então, investir em empresas com uma gestão honesta e competente. Então, o ponto aqui é simples. Em muitos negócios, a gestão, as pessoas que fazem a gestão da empresa, o management, eles podem fazer a diferença entre uma empresa ser constantemente lucrativa ou ficar oscilando de crise em crise. Então, uma gestão com um longo track record de sucesso no passado possui uma probabilidade grande de conseguir continuar entregando esses bons resultados. Por fim, e não menos importante, talvez até o mais importante, é a questão de valuation atrativo, de pagar um preço pelo menos justo pela empresa. Se por acaso você conseguir, estiver analisando uma empresa e conseguir encontrar uma empresa que segue as 3 primeiras regras, ou seja, negócios que você entende, um negócio que possua boas perspectivas no longo prazo e que tem uma gestão competente, se você acabar pagando um valuation muito alto, um preço muito alto por uma empresa que segue as 3 primeiras regras, pode acabar sendo um péssimo investimento. Então o que a gente está falando aqui? Não necessariamente uma boa empresa é um bom investimento.
depende do preço que você está pagando por ela, do valuation. Então, se você analisar uma empresa e ela se enquadrar perfeitamente nas 3 primeiras regras, mas não for barata, ou seja, não se enquadrar na regra 4, que é justamente a questão de valuation, ou você espera até aquela ação ficar barata e cair por alguma razão, ou você parte para a próxima ação para analisar e ver se você encontra uma ação que cumpra as 4 regras. Bom, passamos pelas 4 regras, analisamos de maneira detalhada, agora vamos para a prática ilustrar o investimento de Warren Buffett que ele fez em 1988, que passou pelas 4 regras. Estamos falando de uma empresa bem conhecida, a Coca-Cola. Então vamos lá. Primeira regra. É um negócio fácil de entender. Uma empresa que vende refrigerantes com uma das marcas mais fortes do mundo por trás. Segunda regra. A marca da Coca-Cola e sua receita secreta manteve a Coca-Cola com uma trajetória de crescimento muito forte, mesmo antes do Buffett começar a investir lá em 1988. E outra questão que deixava Buffett bastante seguro do potencial de crescimento no longo prazo da empresa era o potencial de internacionalizar as operações que a Coca-Cola tinha. Então a segunda regra também estava cumprida. Com relação à terceira regra, o Buffett tinha uma grande admiração pelo CEO da Coca, o Roberto Goizueta, que liderou a companhia de 1980 até 1997 na sua morte. Se a gente olha aqui o earnings per share da Coca, que é o lucro por ação, ele vem evoluindo desde 1985. Né? E mesmo depois que o Buffett investiu na companhia, ele continuou em uma trajetória bastante crescente. E a quarta regra, que o Buffett também respeitava, é a questão de pagar um preço justo, pelo menos, pela empresa. Então, se a gente vai analisar aqui nesse gráfico, quando o Buffett comprou a Coca-Cola, ela estava em cerca de 15 vezes lucro. Que para uma empresa com uma super qualidade, por ter uma marca forte por trás, um negócio simples de entender, com super potencial de longo prazo, era sim um preço justo a se pagar. E o retorno a gente já conhece. Então, se a gente pega, por exemplo, nesse gráfico, o preço da ação da Coca-Cola de 1988 até hoje, o retorno é surpreendente. Então, de maneira bem simples, o Buffett ele acredita que o sucesso para investir, e essa crença de Buffett vem principalmente da influência de Charlie Munger. Tá? O sucesso para investir, segundo eles, é comprar ótimos negócios. Então, com um horizonte de longo prazo, mesmo se você pagar um preço justo, então não pagar uma barganha, você consegue ter um ótimo resultado investindo em empresas de qualidade. Mas, na verdade, as grandes porradas estão em comprar esses ótimos negócios quando eles estão precificados como uma barganha. Isso acontece, por exemplo, em crises. Então, um bom exemplo nesse sentido seria, por exemplo, pagar 13 vezes lucro, que a gente pode ver naquele gráfico anterior, na Coca-Cola, seria justamente uma barganha, seria um valuation super barato por uma empresa de potencial de crescimento. O Buffett não pagou caro, ele pagou até barato, 15 vezes lucro para esse tipo de negócio, parece ser mais ou menos o justo. Tá? Então, todo o upside potencial ele veio justamente da melhora de resultado e um pouco de expansão de múltiplo também. Então, tá aí as 4 regras para se investir segundo Warren Buffett. Então, nunca se esqueçam de analisar todas as regras em conjunto, ou seja, nunca ignorem, por exemplo, invistam em uma empresa de qualidade, mas ignorem valuation, que o resultado pode acabar sendo horrível, como o próprio Buffett admite. Então, era isso que a gente queria passar para vocês. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, se inscrevam no nosso canal no Telegram também, e curtam esse vídeo, e se tiverem alguma dúvida, comentem aqui nos comentários, tá bom? Um abraço a todos.